torcida tricolor! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, para comentar um pouquinho aí sobre essa derrota para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, que deixou a torcida do Fluminense muito irritada. Uma derrota, galera, que dói, não pelo placar 2-0, mas sim pelo desempenho do Fluminense dentro de campo, pela falta de entrega de certos jogadores, pela falta de gana de outros. E assim, galera, a gente sabe que o Fluminense tem uma decisão muito importante no final do ano pela Copa do Brasil. E galera, se o Fluminense entrar com a vontade que jogou ontem, pareciam que os jogadores tinham acabado de sair daquela feijoada de domingo, pesados, displicentes, sem vontade, sem sangue nos olhos, sem brio. Então assim, se entrar da forma que o Fluminense entrou ontem, galera, o Fluminense vai ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Infelizmente. Porque ontem o Vasco também perdeu pro São Paulo, já tinha começado o oba-oba da torcida vascaína. E galera, o futebol é muito complicado. E esse oba-oba não faz bem. Então assim, o Vasco vem ontem, perde pro São Paulo, mas em momento nenhum os jogadores demonstraram uma falta de vontade. Demonstraram que não estavam procurando a bola, procurando a vitória, se dedicando em cada jogada. E diferentemente no Fluminense, isso ficou nítido na partida de ontem. Jogadores totalmente displicentes, sem vontade. Jogador que não tem mais condição de vestir a camisa do Fluminense. Não tem mais condição. E o Fluminense precisa preparar uma barca gigantesca para 2026. Ou será, seu Mário Bittencourt, que os jogadores que você renovou o contrato, totalmente sem necessidade, vão querer ir embora? Ou vão ficar mais um ano recebendo salários do Fluminense? E a culpa não é do jogador, galera. A culpa é do seu Mário Bittencourt, que não deveria ter renovado certos contratos com alguns jogadores. Uma vergonha institucional o que o Fluminense fez em 2024, no final da temporada. E também em 2025, ao renovar o contrato do Guga por mais 4 anos, tendo uma promessa da base na lateral direita, Júlio Fidelis, que ninguém entende por que não joga. É uma incógnita por que o Guga, que não apresenta bom futebol há muito tempo, tem oportunidades, e o Júlio Fidelis, que quando entrou fez boas partidas, é escanteado, é escalado para jogar final de sub-20 no Campeonato Carioca. Vocês estão de sacanagem. Por que o Júlio Fidelis não joga? Por que o Guga teve seu contrato renovado, seu Mário Bittencourt? Por quê? Isso precisa ser explicado. Não existe condição do Júlio Fidelis perder a vaga pro Guga, que ontem fez uma partida ridícula, sem vontade, não consegue chegar uma vez à linha de fundo. Seu Canóbio, que joga na mesma faixa do campo, horrível. Um jogador que não tem condição de ser ponta. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo, mas ele fez uns golzinhos lá que enganou a torcida. Jogador que não tem habilidade nenhuma, cacuete para ser ponta, para jogar pelo lado do campo. Não dribla um adversário. Ele ganha na defesa. Um ponta que a sua melhor valência é ser bom defensivamente. Isso é inacreditável. Ainda bem que o Canóbio está suspenso da primeira partida da Copa do Brasil contra o Vasco. E aí, seu Zubeldia, já tá na hora de procurar uma alternativa. Temos 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro para o senhor, que é pago para isso, achar uma solução para entrar na ponta direita do Fluminense. Que vai ser difícil, porque de todos os pontas que a gente tem lá, não dá um decente. Contratações horríveis, dinheiros rasgados. O seu Mário Bittencourt, seu Paulo Angione, galera do Scout, pegaram dinheiro do Fluminense e simplesmente jogaram no lixo. O Fluminense contratou o Lescano, que não joga. Eu já até desisti, galera, de falar do Lescano, mas eu queria entender por que o Lima, que não vem jogando bem há muito tempo,
tem inúmeras oportunidades e continua sendo o armador do Fluminense e o Lescano fica no banco. Isso quando é relacionado. Por que que o Soteldo, por que que o próprio Canóbio, que não vem jogando bem, sempre tá lá e o Lavega não? Não é possível, não existe uma explicação plausível dentro de campo. Por que que o Davi Schwindt, que fez boas partidas, foi pro final da fila? Por que que contrataram o seu Igor Rabelo? O General chegou, a página do Fluminense postou isso no Twitter, o General chegou para ficar no banco de reservas pro Thiago Santos, que simplesmente não jogava há muito tempo. E o Igor Rabelo contratado apenas para o Campeonato Brasileiro. Simplesmente, galera, simplesmente o Fluminense teve um jogador expulso. Já estávamos com o reserva e o Igor Rabelo não conseguiu ser o reserva do reserva. Entrou o Thiago Santos, que não jogava há não sei quanto tempo. É inacreditável a janela de transferências do Fluminense em 2025. A de 2024, no início do ano, foi a pior disparada. Não vou nem comentar. Mas a de 2025, que gastamos, investimos um dinheiro forte em certos jogadores, é uma vergonha. E isso, galera, fica nítido dentro do campo, com o elenco horroroso que o Fluminense tem. Se o Fluminense não fizer uma barca decente para 2026, vai ser a mesma coisa de 2025. E pode ser pior. E pode ser pior. Eu acho que a partida ela fica em segundo plano, porque é muita coisa errada, galera. É muita coisa errada. Eu queria entender certas circunstâncias que não são passadas, né? A gente já comentou, né, sobre o seu Ademar Arraes e o Serginho Malandro. A gente já comentou sobre a publicação do Vinho, uma coisa ridícula, um time horroroso. A gente já comentou também sobre Orgulho dos Meus, um perfil oficial do Fluminense postar uma vergonha dessa. Isso é fazer o torcedor passar vergonha nas redes sociais. Galera, tá tudo errado no Fluminense. Tudo errado. Institucionalmente, o Fluminense tá todo errado. E, galera, eu infelizmente não consigo ver uma melhora pro próximo ano. A SAF, que eu achei que poderia ser algo que mudaria, né? Não sei se vai ser algo que, de fato, trará uma mudança significativa pro Fluminense, visto que financeiramente vão investir lá, mas não é muito dinheiro. A compra do Maracanã, que supostamente os futuros donos da SAF comentariam, poderia ser algo benéfico ao Fluminense. Mas será que vai acontecer? Então assim, galera, eu realmente não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Tem muito jogador ali que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense e vocês podem ter certeza que quando saírem do Fluminense, com seus contratos longos, às vezes nem time de Série B vão conseguir, tá? Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando. E esse é o elenco montado pelo presidente, pelo seu Paulo Angione e pelo pessoal do Scout. Um elenco ridículo. E galera, não adianta falar que é falta de dinheiro. Essa história de falta de dinheiro já ficou no passado. O Fluminense teve recorde de arrecadação no ano. E vão gastar 100, vou repetir, vão gastar 100 milhões de reais com o Soteldo até o final do contrato. Vocês acham mesmo que o Soteldo vai pedir para sair? Vocês acham mesmo que vai ter uma rescisão amigável, ganhando 1.200.000 por mês? Não vai, meu amigo. Não vai. Ou o Fluminense dá uma sorte divina de onde Deus abençoar a gente e aparecer um time árabe, alguma coisa, para levar o Soteldo embora, ou ele vai ficar no Fluminense recebendo 1.200.000 reais por mês. Fora, galera, que a gente ainda ia contratar o Rony por valores parecidos. Procura aí na rede social Rony Atlético Mineiro. O Rigoni, o Fluminense sondou o Rigoni. Vai procurar Rigoni, São Paulo. Esse é o nível das contratações da nossa diretoria. Seu Paulo Angione, galera do Scout e seu presidente Mário Bittencourt. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários o que vocês acham, né? Se vocês acham que o Fluminense tem que fazer uma barca, deixa aqui os nomes também. A gente no final do ano vai trazer um conteúdo relacionado a isso.
Se puder ativar também o sininho para receber vídeo novo quando a gente entrar ao vivo, quando a gente postar vídeo novo, é muito importante. É de graça, galera, e ajuda muito ao nosso trabalho. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!